Seja toda a gente bem-vindo ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje temos como convidado Celso Lopes, também conhecido como rapper Cromo de Gueto. É presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Moinho da Juventude, que venceu em 2007 o Prémio de Direitos Humanos da Assembleia da República. É analista numa empresa de consultoria e morador no bairro da Cova da Moura, na Amadora. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Conta o que se passou no dia 5 de fevereiro de 2015. Por acaso no dia 15 estava esse... No dia 5? No dia 5 estava... Tinha vindo a casa da hora do almoço, estávamos a fazer um trabalho, fazia parte do grupo do Scopiofonia, que é um projeto de etnomusicologia da Universidade de Aveiro, em que, nesse dia parte do grupo estava em Aveiro, alguns de nós estavam aqui em Lisboa, e nesse dia, tinha ido trabalhar de parte da manhã, e hora do almoço vim para casa, volta de 1h20, 1h25, salvo erro. Ouvi tipo uns disparos, aquela comoção que uma pessoa, quem vive no bairro sabe como é que é, tipo, uma pessoa ouve disparos, mas começa a ouvir logo bué passos, gritos, já muito barulho na rua, e nem fiquei assim muito coisa, disse, é capaz de ser por vezes só barulho assim mesmo, não sei, alguma coisa tenha arrebentado. Só depois, quando mesmo vim à janela, é que vi a carrinha da polícia. Eu vivo no topo da minha rua, e 2 casas depois é o fim da rua, e dá para ver então perfeitamente o topo da rua. E do lado direito, então, do meu lado direito, estava a carrinha da polícia, estava parcialmente visível a parte, não, parcialmente, dava para ver perfeitamente a parte de trás, mas a parte da frente não, porque estava tapada por uma casa. E aí então tive a certeza que eram disparos, porque se a polícia está no bairro, uma pessoa já sabe que é mais provável instabilidade do que outra coisa qualquer. Mas não vi nada, voltei para dentro sim, continuei ao meu almoço. Mas entretanto os meus pais almoçaram, meus pais vinham almoçar todos os dias a casa, o horário de almoço deles era da 1 às 2, então depois perguntei à minha mãe, perguntei ao meu pai. Eu acho que o meu pai disse, foi algum problema com algumas raparigas, não sei. Eu até fiquei tipo assim, raparigas, pensei para mim, raparigas, não sei o que é que se passa. Continuei o meu almoço, passado aqui uns 10, 15 minutos, disse, já está na minha hora de entrar, saí de casa, cruzei-me com o Flávio, então como é que é? Está-se bem? O Flávio Almada, o LBC. Cruzei-me com o BC, então como é que é? Está-se bem? Não, coisa. Sabes lá, ouviste alguma coisa? Disse, eu não vi, mas não sei nada, que ele também tinha acabado de vir de uma entrevista. Disse, está-se bem, Subimos a rua, ele viu a mãe, foi falar com a mãe. Depois eu, entretanto, logo ao virar da rua, tem tipo um café. Depois perguntei ao pessoal que ali estava, então o que é que se passou? Depois veio que a malta diz, foi o Timor. Eles a polícia vieram, estavam a passar, provocaram não sei o quê, não sei o que mais, saíram, entraram diretamente no café, foram diretamente ter com ele, partiram-lhe o nariz, pois havia logo sangue visível no chão, na parede do café, e nesse momento, eu fiquei, caraças, mano, eu nem sei o que é que se passa, já vi que isto aqui é mais um daqueles filmes, mas depois veio o Flávio, inteirou-se da situação, da mesma forma como eu também passei a saber, assim, muito por alto, o que é que tinha acabado de acontecer. Nisso aparece depois uma outra rapariga, a Jailza, que ela aparece a dizer que tinha sido baleada. Baleada, não chegamos baleada. Ela, baleada até. Depois veio já a mostrar, ela já havia praticamente a despir-se, porque ela estava a vir mostrou-nos onde? Aqui no peito, por cima do peito dela, na zona da anca,
E, São 2 tiros de balas de borracha. e tipo, mas ela estava em pânico, ela estava em choque neste caso, ela estava em choque por aquilo que tinha acontecido, mas eu acho que ela estava mais em choque porque ela estava com o filho dela. O filho dela é um miúdo que tem tem uma condição especial, tipo, tem problema de locomoção e depois também acho que o miúdo foi operado, tipo, não sei, a cabeça, pronto, não é deficiente, mas tem um problema, mas tem uma condição especial e é muito, pronto, acho que não vou dizer o prazo, mas a expectativa de vida do miúdo, dada a condição dele, é muito curta. Se algum episódio acontecer assim mais grave. E ela estava muito assustada porque tudo aquilo tinha acontecido, porque ela, quando viu os polícias agirem para com o Timor daquela forma, começou a gesticular, porque viu que estavam a fazer, não era normal, né? E começou a gesticular e a pedir para parar. E nesse momento, então, o polícia, então, que estava com a shotgun, então, pelos vistos, fez, né? 2 disparos para ela, porque ela estava na varanda com o filho dela. E pronto, e ela estava-nos a dizer isso. E nós estávamos assim, tipo, pá, que cena, mas isto aqui, pá, sinceramente, já é mais um daqueles muitos casos que acontecem no bairro. Deixa-me interromper À vontade. para citar uma peça da jornalista Valentina Marcelino, que fala exatamente do Timor, ou Bruno Lopes, que contou em tribunal que, estou a citar, se estava a rir da conversa com o primo e que um agente o questionou sobre o motivo do riso. Explicou e este mandou-o encostar à parede, partindo-lhe o nariz com uma bastonada, de ferida do lado do punho de ferro. E ele diz: perdi os sentidos momentaneamente e quando acordei estava a ser arrastado pelos braços para me meterem na carrinha, relatou. De joelhos no chão, com as mãos algemadas atrás das costas, afirma ter sido agredido com socos e bastonadas, todo o trajeto até à esquadra, que lhe pareceu mais longo que o normal. O que é que aconteceu depois a seguir? Isso eu já nem sei o que aconteceu a seguir, tipo, porque essa cena do Bruno, pronto, o relato dele é um relato que já ouvimos por diversas vezes no bairro. Tu achas que era ou não te surpreende o que aconteceu? Mas a mim não me surpreende porque infelizmente nós vivemos tipo numa sociedade hipócrita onde as coisas são legitimadas por toda a gente, né? Porque há um discurso todo ele gerado de crime, ilegalidade, desconhecimento à volta de uma comunidade, à volta de um certo grupo de pessoas, onde então qualquer coisa, quando se levanta acerca daquele local, as únicas pessoas capazes de lidar e fazer alguma coisa tem que ser a polícia, mas não pode ser aquela polícia civilizada, não podem ser aqueles agentes que têm a melhor nota, que chegam e conseguem falar e conseguem interagir com os agentes de proximidade do próprio bairro. Não, tem que ser abaixonada, porque selvagens, né? Da forma como muitas das vezes caracterizam-nos, só entendem uma linguagem, né? E essa linguagem tem que ser a linguagem da força, porque, como eles sempre dizem, áreas sensíveis, bairros críticos, sempre a tentar meter entre o limite, estamos sempre no limite, estamos mesmo no limiar supostamente do inaceitável. E isso faz então com que todas as pessoas que não questionem realmente o que é que acontece, ou como é que é o bairro, ou o que é que acontece no bairro, se é realmente assim tão escandaloso, se é realmente tão perigoso para a própria sociedade, legitimam e, pior ainda, reforçam uma política que tem sido praticada já por 3 décadas, no mínimo. No mínimo. Mas aquilo que nós vimos no bairro, né, depois disso, porque quando eu e o Flávio, dissemos assim, olha, nós vamos contigo ao hospital para poder... Não, porque ela queria fazer queixa. Ela queria fazer uma queixa. Isso com a Jailza, não é? Também houve uma outra pessoa, a Neuza Correia, que também depois foi testemunha mais tarde no julgamento, já vamos falar sobre o julgamento, que também levou com uma bala de borracha na cara durante esse momento. É bem capaz. Eu como não estava nesses momentos, eu não posso confirmar. Ou pelo menos foi isso que testemunhou a Neuza. Mas eu sei que daquilo que eu ouvi de pessoas que estavam lá, né, no momento, que viram
isso e muito mais, né? Confirmaram exatamente isso. Eu, tipo, a Jailza estava, ela só queria ir mesmo e fazer caixa. Nós estamos, ok, nós vamos, pronto, vamos contigo, né? Vamos contigo à esquadra, mas não pode ser à esquadra, não pode ser aquela esquadra, porque aquela esquadra, se uma pessoa for, né? Aquela esquadra, qual é? Neste caso seria a esquadra de Alfragide. Se formos àquela esquadra, pronto, vai ser o rebentar, né, das coisas. Então, pronto, vamos contigo. Só que, como estava o pessoal da associação que tinha presenciado tudo, disseram não. Aconselharam então que ela fosse primeiro ao hospital, que ficasse registado, né? Neste caso, os sofrimentos ou os indícios claramente de que aquilo teria sido proveniente de disparos de balas de borracha. Disseram então, depois houve duas pessoas da associação que pediram então que eu e o Flávio fôssemos inteirar da situação do Timor. Isso porque o Flávio também faz parte da Associação Moinho da Juventude. Ele faz parte, ele faz parte da direção também. Mas isso era uma coisa normal? Vocês irem inteirar-se da situação? Tipo, há uma coisa que muita gente, tipo, muitas pessoas não têm noção, é que em 2001 houve um incidente no bairro em que a polícia matou pelas costas um jovem, um vizinho meu, pelas costas, um jovem de 17 anos. O Ângelo Semedo. Explica o que é que aconteceu nesse caso. Nesse dia, pronto, foi, o que aconteceu é que o Ângelo estava dentro da viatura com outro rapaz mais velho. Aquela viatura, não sei se era do rapaz em questão, mas pronto, eles provavelmente tinham, porque acho que aquilo era pronto, não sei qual é a questão ao certo, mas só sei que a polícia, quando chegou, abordou de manhã, que eles pelos vistos tinham estado de madrugada, pronto, juntos, e eles tinham adormecido dentro do carro, no bairro. E depois a polícia, pronto, devia estar numa rotina normal, no bairro, depois ao passar deve tê-los visto dentro do carro, vai-lhes abordar. Só que o Ângelo, pronto, era um jovem com seus problemas e infelizmente naquele dia não soube ter uma leitura correta da situação e ele não obedeceu pronto, à ordem que o agente deu-lhe, que era para ficar quieto. Eu não sei porque é que ele temeu aquilo, mas pronto, o que é verdade é que ele estava a andar, ele tinha estado envolvido num incidente semanas antes, em que tinha sido baleado numa das pernas e estava coxo. Ele estava coxo. E o polícia, o agente que o assassinou com um tiro pelas costas. Eu até por acaso presenciei uma das sessões de julgamento desse agente, e esse agente nessa sessão, por acaso coincidiu que nesse dia tinha ido um analista de balística da judiciária, já um senhor de idade, vê-se claramente que o senhor era um senhor já com muitos anos de ofício, e que detalhou perfeitamente aquilo que aconteceu. Ele disse que ele foi ao local, no bairro, viu onde estava. Primeiro detalhou o agente, disse que era um atirador exímio. O perfil dele era de uma pessoa, neste caso de atirador, onde ele aponta vai ser onde vai acertar na pessoa, ou no alvo neste caso. Penso que o agente, daquilo que foi dito em tribunal, tinha efetuado disparos de uma shotgun, balas de borracha, e o Ângelo não parou assim. Devia estar assustado, não sei, mas com aquela condicionante de ter a polícia atrás e dar-me em punho, deve tê-lo assustado ainda mais. E pronto, este senhor da judiciária disse que o agente em questão meteu um joelho no chão, fez a posse, meteu um joelho no chão, que é a posse, apontou e disparou. E esse disparo foi certeiro. Ele atirou várias vezes com uma shotgun, não conseguiu pará-lo, e depois pegou numa 9mm e depois puxou a arma pessoal, neste caso a arma de serviço, não sei. E foi condenado à prisão, esse polícia? Eu acho que não, porque não vi qualquer tipo, porque eu acho que não foi, porque a mãe constantemente, sempre quando vê, já há algum tempo que não, mas muitas das vezes
falava-me dessa questão. Ele foi suspenso durante 75 dias e depois teve uma pena suspensa de 1 ano, mudou de esquadra e continua a ser polícia, ou continua a ser polícia depois. Nós falámos no passado março, no março do ano passado, desculpa. Eu e a Maria Almeida entrevistámos o Mamadou Ba, dirigente da SOS Racismo, sobre racismo e violência policial. Eu queria que ouvisse uma parte. Nós, nos últimos 10 anos, ou um bocado mais, 15 anos, mais de 10 jovens morreram nas mãos da polícia. Jovens negros morreram nas mãos da polícia. Podes dizer nomes? O Cucu, nós temos o Mussu, há vários, que agora, o Tony, em Setúbal, vários nomes, vários jovens, o MC Snake, vários jovens negros morreram nas mãos da polícia, sem que disso resultasse nenhuma consequência objetiva, não é, punitiva, para os agentes envolvidos. De todos esses casos, nenhum desses casos resultou numa condenação efetiva em pena de prisão para os agentes que assassinaram esses jovens. Portanto, objetivamente, nós podemos concluir daqui que o que pode promover, o que está a promover a permanência do racismo, da violência racista nas quadras é a impunidade. As forças de segurança beneficiam de impunidade em Portugal? Isso é óbvio que sim. Isso nem pode ser visto de outra forma. Da forma como com o nosso caso 5 de Fevereiro, como eles mobilizam-se, se mobilizaram concertada, bem preparada, com um discurso todo ele bem elaborado, uma vez mais a fazer a vítima ser o agressor e o agressor vice-versa, né? E depois termos todos estes infortúnios, vidas ceifadas, né? E o sistema mesmo assim não é capaz de reconhecer com provas, eu penso que foram feitas provas, ou não conheço os casos, não sei o que é que foi tornado, o que é que foi concretizado em tribunal ou não, mas muitos casos estão mesmo no limite para dizer não, isto aqui é e não é aceitável para uma pessoa supostamente preparada e treinada, né? Bem, o caso do Cucu tinha 14 anos, foi morto com uma bala a 20 centímetros do corpo, quando estava desarmado. Exatamente, 20 centímetros. Eu acho que seria bom as pessoas fazerem um exercício mental mesmo, ou prático mesmo, e tentassem mesmo ver essa distância de 20 centímetros, quanto é que é, né? Quanto é que é, para saber claramente se há ou não há intenção de fazer um mal, né? Um mal grande mesmo, ou permanente mesmo, porque é muito fácil justificar exatamente com aquele discurso de bares críticos, zonas críticas, bares problemáticos e blá blá blá, tudo isso. Mas a verdade seja dita, é que vemos assassinatos em plena luz do dia, vemos assassinatos, quando digo em plena luz do dia da sociedade, em que toda a gente sabe, mas muita gente, enquanto não é com eles, né, metem para o lado. Mas isto é um problema, penso que um dia não, eu não quero que aquilo que nos aconteceu a nós e que aconteceu a estas famílias, infelizmente, eu não quero que toque, mas se fosse numa de partilha de dor, né? Se fosse um mundo justo, toda a gente pudesse também sentir um pouco, todas estas pessoas que criticam ou que duvidam, né? Ou que são grandes defensores daqueles maus profissionais, porque a questão não está jamais na instituição em si e aquilo que ela representa, mas sim nos maus elementos que se aproveitam daquela farda, que se aproveitam daquela autoridade que lhe é atribuída para que possa representar um conjunto, né, de regras e deveres para proveito próprio. Vamos voltar então ao dia 5 de fevereiro de 2015. Depois do que aconteceu então ao Bruno Lopes, ao Timor, depois de tu saberes o que aconteceu com a Jailza, tu
o Flávio Almada e mais 3 pessoas foram até à esquadra de Alfragide. Yeah. O que é que aconteceu a seguir? Nós, como eu estava a dizer, nós, pronto, pediram-nos para ir à esquadra, né? Quando, pronto, a Rosário, a Zulmira, pediram para sabermos como é que estava a situação do Que Timor. são outras pessoas da Associação e da Juventude. E pronto, dissemos ok. Isso parou-se um bocado só para discutir. Eu até depois nesse momento então disse, Flávio, se é para irmos bora logo, porque já os indícios aqui, né? Já certeza que o gajo está todo fodido mesmo. Um gajo despacha-se para ir ver só como é que ele está, só para poder enterarmos juntamente o chefe, só para saber se é necessário alguma coisa. Caso contrário, tipo, ele pode estar pior daquilo que nós achamos. Mas tentávamos a ir, até vieram depois uns putos, uns amigos do Bruno que estavam lá, penso eu, que viram o ocorrido, e depois também tinham penso que é o Miguel, porque o Miguel era daqueles miúdos tipo que, pronto, eu acredito que seja como eu, seja como outros, que sempre quiseram tipo fazer algo mais assim dentro do bairro, não só tipo ser um morador do bairro mas ser também uma pessoa também que seja socialmente ali participativa mesmo, quer aprender, quer ser o exemplo, quer mostrar tipo aos colegas dele, estás a ver, isto são formas como nós podemos agir, isto são formas como nós podemos tipo chegar e falar, está a ver? E tipo, vieram connosco, mas só que pronto, eu ia à frente, eu na altura não sabia quem é que estava a vir, porque eu ia à frente eu e o Flávio. E pronto, nós quase ao chegarmos à esquadra, passámos por um agente que estava na moto, mas pronto, numa boa, passamos normal. Mas quando estávamos a chegar quando já vislumbrámos a esquadra, por acaso há 2 esquadras. Isso foi uma das coisas que a juíza perguntou, mas porquê é que nós fomos tipo àquela esquadra e não à outra? Há uma esquadra mais recente, porque tipo nunca nos disseram o oposto, né? Nunca nos disseram, pronto, para a informação pública, nunca nos foi dito, esta esquadra é fechada ao atendimento ao público, para atendimento ao público vocês têm a esquadra mais recente. Nunca houve uma informação passada assim, pelo menos ali pelas freguesias que são abordadas que estão enquadradas com aquelas 2 esquadras. Pronto, o natural foi sempre ir àquela que nós fomos. Mas eu, como estava a ir à frente, vi tipo 3 agentes que estavam afastados da entrada. Eles estavam numa conversa e pronto, nós estamos a ir numa boa. O pensamento é estar a chegar a tentar falar com o chefe. Mas depois eles apressaram o passo. Quando eles viram, apressaram o passo. Os 3 apressaram o passo. Em direção a vocês? Não, em direção à entrada da esquadra. E 2 entraram e um ficou então à porta, tipo a barrar-nos a entrada. Depois, boa tarde, então gostaríamos de falar com o chefe. Não, ninguém fala com o chefe aqui, ninguém entra. Depois um gajo tipo, não, mas é só tentarmos falar com o chefe. Não, aqui ninguém. Experiência própria, também uma pessoa já sabe quando a linguagem corporal já fala mais do que por vezes a linguagem tipo verbal. E eu vi logo, puxei o meu telemóvel, dei logo as costas, puxei o meu telemóvel para telefonar tipo para uma pessoa da associação que tinha estado lá para dizer, isto não vai dar para falar com ninguém, isto está fedido, isto não vai dar para falar com ninguém. Nesse instante, tipo, com um gajo está a tentar fazer a chamada, tipo, uma pessoa ouve, malta, venham cá. Mas eu estou tipo de costas, depois quando viro, vais tipo romper dentro da esquadra, tipo, não sei, 15 mais, não sei, agentes, já a fazerem um cordão, já a virem a carregar para cima de nós, pronto, com os bastões, a dar pontapés, a dar socos, a darem com os bastões, outra a manipular a shotgun e o caraças. E tipo, uma pessoa fica logo, tipo, daquelas coisas que é mesmo só visto. E aquelas e a esquadra recente tem tipo câmara de filmar. Isso é uma das coisas que a mim faz-me grande confusão. É, durante este processo todo que nós estamos a passar, não se apurar as imagens daquela esquadra. E se não há imagens da esquadra, tem que saber desde quando é que não há imagens na esquadra. Porque se for a partir do dia 5 de outubro, a partir das 2 da tarde, isso é mais do que bizarro. Mas isto porque estás a dizer isso porque neste momento
Este caso está em julgamento. Yeah. Vocês inicialmente foram indiciados pelo crime de tirada de preso, por terem alegadamente, né? por terem alegadamente invadido ou tentado invadir a esquadra para tentar retirar o Bruno Lopes, o Timor, lá de dentro. Yeah. Ficaram detidos por 48 horas. Yeah. Podes explicar o que é que aconteceu? Epá, eu acho que a primeira coisa é deixar claro como é que uma pessoa, como é que um grupo de cidadãos invade um espaço que é público. Né? Como é que eu vou invadir um espaço público? Um espaço aberto ao público. Como? Mas de onde é que vem essa teoria, essa ideia de que uma invasão? Que é uma invasão? Bom, como é que eu vou invadir um sítio com a minha mala, né? Tinha uma mala com o meu caderno de campo, com uma caneta, com o meu telemóvel. Né? Eu vou invadir uma esquadra, primeiro que é um espaço público, com o material de trabalho, do meu trabalho, e outros mão vazia. Isso é que é o telemóvel. Ok. A nossa cor, a nossa estatura, aos números, 5, 6 pessoas, configura numa ameaça para 20 e tal agentes altamente treinados para atuar numa zona de risco. É fodido. E aí tu vês que as pessoas são mesmo tipo cabeças no ar, que as pessoas são mesmo tipo, imagina, as pessoas hoje em dia, as pessoas, neste caso, estes grupos de fake news, né, que está na moda, né, pegam tipo no cérebro das pessoas e levam, vamos dar uma volta pelo parque. Quem é que são esses grupos de fake news? Primeiro, uma cena boa marada. Primeira vez que eu vi, eu nunca vi uma equipa de televisão chegar tão rápido como vi o Correio da Manhã chegar ali. Eu não sabia que era o Correio da Manhã. Não sabia porque nós estávamos numa posição depois, pronto, né, das agressões, estávamos numa posição altamente debilitada e limitada, sem conseguir ter acesso a nada. Mas eles falavam, pronto, estou aqui a saltar, mas eles falavam como se fosse, pronto, já demos o nosso espancamento e agora estamos numa boa, tipo, já relaxamos. Era isso que precisávamos para hoje mesmo, tipo, já descarregamos todo aquele stress. E agora, vamos lá chamar. E foi muito rápido. Tipo 5 minutos ou nem isso. Já estava o Correio da Manhã ali em frente à esquadra. E eles, tipo, mas quem é que chegou? Foi SIC, foi TVI, foi RTP? Não, foi o Correio da Manhã. Bum! Assim. Depois o Correio da Manhã faz logo toda aquela manchete, né? Posso mostrar-te a peça do Correio da Manhã TV desse dia? Mostra. Porque eu nunca cheguei a ver, acho que nunca cheguei a ver, Um grupo com cerca de 2 dezenas de moradores do bairro deslocou-se para aqui, para a esquadra. A distância são, como eu disse há pouco, cerca de 500 metros a 1 quilómetro, e começou num ambiente hostil para com a PSP, no sentido de tentar eventualmente libertar o detido. Os meios policiais no local dentro da esquadra, que seriam cerca de meia dúzia de agentes, conseguiram suster o ambiente pesado que se fazia sentir, mas foram necessários mais reforços, nomeadamente das divisões da Amadora e de Sintra, para a situação acalmar. Como eu disse no início da intervenção, esta é uma situação que acaba por ser normal aqui na zona da Amadora, nomeadamente devido à grande proximidade que existe entre esta esquadra de Alfragide e o bairro da Cova da Moura. Meia dúzia. Eu nunca fui lá muito bom a matemática. Pelo menos no preparatório, caraças. Acho que os professores não gostavam de mim mesmo. Mas meia dúzia tipo quê? É 6, né? E pelos primeiros tipo indícios que ele fala, né? Eram tipo 2 dezenas, não é? 2 dezenas. Eu acho que aqui tipo começa a ser o perigoso, né? Que as pessoas não disseram. Primeiro não. As pessoas não. É que as pessoas nem se dão ao trabalho, né? Nem se dão ao trabalho tipo ler as entrelinhas. São todos eles tipo hoje em dia grandes Einsteins por trás de um PC, por trás de um telemóvel, no bem bom do seu lar, e não conseguem por vezes parar só para ver assim, mas espera aí, tipo, vão tentar invadir mais 2 dezenas e 6 agentes conseguem,
tipo, parar aquelas 2 dezenas de pessoas e depois pedem reforços e os reforços miraculosamente tipo, chegam tipo assim de um momento para o outro e só conseguem tipo apanhar 2 dezenas, só conseguem apanhar tipo 5 pessoas, 5 pessoas, porque um já estava tido. Só conseguem apanhar 5 pessoas, 2 dezenas. Tipo, então significa então que daquela meia dúzia, então apanharam né? Tipo, foi um polícia por cada um de nós. Supostamente. Seria então, Mas tu contavas então que os polícias saíram da esquadra com bastões nas mãos. O que é que aconteceu a seguir? Como é que nós passamos daí a vocês terem ficado 2 dias detidos? Nesse momento, tipo, quando eles começam a carregar, né, para cima de nós, uma pessoa começa-nos claramente a empurrar para fora, pronto, da proximidade assim da esquadra, para afastarmos claramente da esquadra, para irmos embora, porque eles diziam, vão-se embora, pretos do caralho, o que é que vocês querem? Vocês não mandam aqui, sabe? Pronto, os mimos que as pessoas já estão do bairro já estão habituadas a ouvir. E nós só as pessoas estão habituadas a ouvir pretos do caralho? Isso é certo. De polícias? Isso é certo. Porque o polícia tirando a farda é um cidadão comum. E o polícia muitas das vezes só transporta este tipo de mentalidade, este tipo de conteúdo, porque é literal da vida comum dele. Agora, uma pessoa estava a tentar, né? Porque eles diziam para ir embora. E houve 2 pessoas que estavam connosco, né? Conseguiram se ir embora. Eles conseguiram mesmo ir-se embora, porque eles mesmo correram pela vida deles. Eu estava tipo a tentar tipo, ir, mas sem dar as costas, porque nessa coisa de dar as costas é que uma pessoa pode muitas das vezes tipo, ficar pelo caminho. E aquele que estava com a shotgun, eu que estava mais nervoso, tinha mais vontade de. E eu só lhe dizia, tipo, calma lá, tipo, não dispares. O agente tipo, João Nunes. E tipo, calma lá, não dispares. E tudo isto é para quê? Uma pessoa fica mesmo tipo, malta não está a fazer rigorosamente nada, mano. Malta não está a fazer, não está com comportamento agressivo, não está com nada, mano. Assim mesmo essa, malta não está com vontade, não está com iniciativa, não está com qualquer tipo de linguagem que faça com que eles tenham tipo receio pela sua integridade física, nada. Mas pronto, neste instante, quando uma pessoa abordei tipo essa questão de tipo, não disparo. E o gajo faz um disparo, tipo, não sei se foi propositadamente para o chão, mas pronto, dispara para o chão e nisso, tipo, pronto, os baguinhos, tipo, acertam-me tipo na perna e o caralho, e eu tipo, vira-me depois para o LBC, porque o LBC estavam do meu lado esquerdo, estávamos tipo a vir de costas, tipo, ambos assim, e depois de eu ver, tipo, a dizer assim, tipo, quando isso acontece, né, eu devia, tipo, tudo isso para quê? Nessa cena, nesse momento, quando eu faço isto, né? Quando eu estou a virar, o gajo dispara a segunda vez. Quando o gajo dispara a segunda vez, sinto aqui, tipo, na minha coxa, sinto, pronto, um impacto. Sinto o impacto e logo nesse instante o gajo diz logo, para já isto tem que ficar. Eu devo ter logo cambaleado. Nesse instante. E para já isto tem que ficar. Agarraram-me 2 logo pelos braços, depois veio mais outro, mandaram-me ao chão. Quando atiraram-me ao chão, senti mais 2 pessoas tipo, a meterem-se em cima de mim, né? E eles a meterem, tipo, mete as mãos para trás. Eu estava logo a tentar, não vou estar aqui a querer resistir porra nenhuma, resistir o quê? Eu só tinha a minha preocupação, que era o meu telemóvel, dizer assim, OBC, tipo, eu só chamava tipo LBC, OBC, tipo, fica comigo, guarda o meu telemóvel. Nessa cena, eu senti, eu já tinha as mãos para trás. Eles continuavam a dizer, mete as mãos para trás. Eu já tinha as mãos para trás. Eu não estava a fazer. Eu senti mesmo, eles estão mesmo a querer partir o braço. Mas a querer partir o braço não é querer partir o braço tipo aqui numa parte da articulação. É mesmo partir desde aqui mesmo. Mesmo foder-me. Mas mesmo foder-me todo. E eu tipo, uou. Vai lá um deles, meteu umas algemas, apertou como se não houvesse mais nada para apertar, e depois começaram tipo a fazer força nas costas, né, com os joelhos, tinha 2 joelhos em cima de mim, apertar-me contra o sol, e nisso eu disse tipo, não estou a conseguir respirar. Lembrei-me logo do incidente que tinha acontecido nos Estados Unidos há pouco tempo, e o caraças, passando com como é que chama-se o gajo, né? Mike Brown, é o outro de Nova York que foi tipo estrangulado pela polícia. Agora já me esqueci do nome do gajo. Eu não me lembro do nome. E nessa cena,
tipo, o gajo diz-me, estava em cima de mim e disse, não, tu vais morrer mesmo, preto, caralho. Não, tu vais morrer mesmo. Ei, essa cena, tipo, senti mesmo que tinha que fazer, tipo, alguma coisa. E fiz uma força do caraças só para sair daquela posição, só para poder aliviar o peito. Só para poder, porque eu estava com o peito mesmo a ser pressionado contra o sol mesmo esta parte toda, consegui só virar o suficiente mesmo para conseguir respirar. E nessa cena, pontapés na cara, arrastarem-me no chão de um lado para o outro, a tentar arrebentar a minha mala, porque a mala, tipo, assim atravessada, tipo assim, aquelas malinhas, não sei se vocês estão a ver. Tinha... Estavam a tentar arrebentar a mala, mas não consegui porque aquilo estava atravessado, tipo, pronto, estava atravessado. E rasgou-me o casaco e disseram, vá. Levaram-me para, quando levantaram-me, nisso quando estão-me a levantar, vejo assim tipo atrás, depois vejo o LBC já deitado no chão, com as polícias em cima dele e o caraças. Estou a levar, levaram-me logo para dentro da esquadra. Quando entrei dentro da esquadra, passo pelo Timor, que ele estava sentado nos primeiros bancos, logo, sem entrar para dentro do hall, no corredor. Vi-lhe que ele estava todo rebentado, na face pelo menos. Entrei para dentro do hall, tens tipo atendimento, tens uma janela de atendimento, depois tinha uma máquina de café, depois tinha uma roda de uma das carrinhas que estava lá, e atiraram-me de cara contra aquilo. E eu contra o pneu? Eu tinha fingido que eu tinha apagado. Eu fingi que eu apaguei porque senão ia continuar a levar tipo a sério. Fingi mesmo que já tinha apagado e o caraças. E nem fazia barulho. Levava, mas ficava tipo calado. Não emitia nenhum... Comi tipo calado, estás a ver? E depois quando fiquei tipo assim moribundo, tipo desfalecido em cima da roda. E depois veio, não, a merda tem que ficar no chão, bum. Depois eu estava com um cascol, já tinha-me tirado o cascol lá fora. E depois meteram-me deitado no chão, tipo no centro do hall. E nessa cena, o gajo vem com o meu cascol, mete-me assim em cima da cabeça e o caraças. E depois aquele que disparou disse, fala lá agora. Dá-me outro pontapé na cabeça, bum. Mas eu... Um gajo tem que comer calado. Um gajo ali, se está acordado, se eles sabem que estás acordado, pior ainda. Nessa cena, eu fingi que estava apagado e o caraças. Consegui ter uma visibilidade, uma beca, tipo assim para a frente. Pois o segundo a entrar foi o BC. O BC entrou, meteram-lhe sentado dentro do hall, no banco. Nessa cena, tipo, estavam lá duas pessoas lá dentro. Estava uma mulher, estavam uma civil. Uma mulher e tipo uma mulher e um homem. E esse homem foi um homem que tipo partiu-lhe o dente. Porque o LBC está tipo... Ele estava tipo sentado, cabeça para baixo, como eles tipo mandaram que ficássemos. Tipo a malta... E ele vai dar-lhe grande pontapé. E esse pontapé tipo parte-lhe o dente do caraças. E depois tipo ele diz, não, a merda vai para o chão. Mandaram um gajo a ficar deitado no chão. Depois, passado uma beca, entraram os putos. Um gajo ouviu os putos a gritar. Quem é que são os putos? Os putos é o Miguel e o... As outras pessoas que também tinham ido contigo. E o Paulo. E um gajo a ver, tipo, eles a gritar, bum, 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 bum. Um gajo a ouvir, tipo, só ouves, né? Só ouves mesmo. E os putos a gritar e o caraça. São putos, normal. E, passado uma beca, eles ali, no meio de insultos, a dizer que, o vosso bairro de merda, o vosso bairro de merda tem que acabar, mo. Vocês e a vossa raça maldita, mo. Temos que extinguir a vossa raça. Nessa cena, pronto, a malta, tipo, tinha que se fazer mesmo, tipo, nós não estamos aqui, estamos, mas não estamos. Nessa cena, passado uma beca, ouvimos tipo assim, olha aquele ali, está armado em cineasta, olha aquele ali, está a filmar. E tipo, sai, tipo, não sei quantos é que saem. E tipo, passado um bocadinho, começamos a ouvir, tipo, uma pessoa a ouvir, tipo, pronto, a levar, né? A levar e tipo, a queixar, mas eu não estava a filmar, tipo. E pronto, mais tarde vim saber que era o Rui. O Rui, tipo, é aquele que tem a condição, teve um AVC quando era bebê, o caraças. E portanto tem uma mão imobilizada. Tem uma mão e ele anda e uma parte acho que é perna direita. Acho que é perna direita que ele anda com uma beca, tipo, pronto, vê-se claramente que ele tem alguma coisa ali.
Yeah. E tipo, eles estavam a tentar meter tipo as algemas, só que ele tinha tipo a pala e o caraças. E tipo, então, depois os gajos perguntam, então, mas o que é que está acontecendo? E o caraças. Ele disse, tive tipo, um AVC, o caraças, tipo, quando era puta. Depois o gajo vira-se e diz, não te preocupes. Da próxima vez vai estar uma, ou nós vamos dar uma, que vai te foder de vez. Tipo, aqui mesmo estamos fodidos, irmão. Aqui é uma cena mesmo tipo surreal, irmão. Nós aqui estamos mesmo, estamos por nós. Yeah. E eles só perguntavam-lhe depois, então onde é que estão os vídeos? Onde é que estão os vídeos? Onde é que estão os vídeos? Ele não há vídeos nenhum. Ele me matou, tipo, não tem vídeos não, porque ele tinha ido, ele nem estava connosco, ele tinha ido à Mel. Mas o receio deles, né, era tanto, porque hoje em dia os polícias têm um medo do caraças que as pessoas filmem as suas ações. Tipo, as pessoas, nem estou a falar dentro da esquadra, as pessoas filmem as suas ações. Porque eles sabem que as imagens falam por si, mas mesmo assim hoje em dia eles dizem, não, o vídeo só mostra aquilo que não mostra desde o início. O vídeo não mostra e o caraças, mas como aconteceu, por exemplo, no caso do bairro da Jamaica. Exatamente, como se tudo aquilo justificasse, né? Toda aquela ação. Mas já, nessa cena, a malta, tipo, meio de insultos, ficámos, tipo, numa poça de sangue enorme, todos ali deitados, né? Sobre o nosso próprio sangue, bué sangue. Eu nem sabia que tinha um buracão na perna. Eu, para mim, tipo, tinha, tipo, uma coisinha de nada e o caraças. A minha inocência, porque já vi malta na zona que já foi baleada pela polícia com balas de borracha e ficarem tipo com uma ferida, tipo, eu pensei que tinha tipo uma cena de nada, e foi nesse momento, né, que eles chamam depois tipo eles já deveriam, assim que já deveriam ter telefonado, não sei. É uma ambulância? Não, ambulância. A comunicação social. Achas que foi a esquadra que chamou a comunicação social? Claro. Chamaram muito rápido, porque é impossível tipo, aparecer um cara de reportagem numa esquadra aleatoriamente para fazer uma reportagem. É impossível. Mas e se vocês estando na esquadra, numa poça de sangue, como tu estás a descrever, com pessoas que claramente precisam de assistência médica, vocês não foram enviados a um hospital? Não. Isso era bom. Porque eles sabem tipo o que é que fazem, né? Eles sabem que não podem chegar e tipo mandar logo uma pessoa com todos. Tipo, o LBC, estás a ver? Ele estava desfigurado. Vou ser sincero, ele estava desfigurado. Eu, quando o vi, eu não o reconheci. Agora vê só, uma pessoa que eu já conheço há mais de, sei lá, quase 20 anos. Não reconheci. Agora vê tu, como estás um amigo teu, um colega teu, todos os dias juntos, e depois veres a pessoa completamente desfigurada e dizer, não, esta não é aquela pessoa que eu conheço. A ver exatamente essa situação. E tipo, quando chegou tipo, o Correio da Manhã, lá eles fizeram a peça deles e nós só ouvíamos. Eles lá em cima tipo, corriam, tipo, quando fizeram a reportagem, aquilo foi para o ar. E eles tipo logo a correr para ver aquela cena em direto, né? Porque eles fizeram logo uma reportagem em direto da esquadra. Nós só ouvíamos tipo os gajos a correrem lá para cima, vrum, já está tipo, Silva, tipo, o que estava lá fora, sai daí, estás a aparecer, a rirem, o cara, sai daí, estás a aparecer, era. E eles tipo, para eles isto é mesmo, não é grande paródia. Mas uma cena estranha que eu acho estranha é que nesse momento, né, quando chegou tipo o Correio da Manhã, eles apressaram-se logo a dizer assim, levantem-se, sentem-se. A mulher que lá estava em tribunal disseram que não era subcomissária, mas eu reconhecia a subcomissária. Eu sei como é que ela estava vestida. Eu descrevi em tribunal como é que ela estava vestida e ela ficou toda fodida em tribunal porque ela sabe que eu descrevi ela que é assim que ela estava vestida. Ninguém me disse nada, eu vi como é que ela estava vestida, eu sei como é que ela estava vestida porque eu vi a pessoa como estava vestida. E só que a juíza não quis levá-la a julgamento. As mulheres ajudam-se nestas situações e não só. Isto porque
apesar de, como eu disse há pouco, vocês terem sido indiciados inicialmente por crime de tirada de preso, houve um volte-face neste processo, não é? Vocês acabaram por passar a ser queixosos num processo, depois do Ministério Público e o IGAI terem feito e a Polícia Judiciária terem feito uma investigação. O IGAI é lixo, eu vou ser sincero, o IGAI é lixo, o IGAI é lixo, as pessoas, aquele inspetor que fez um trabalho de lixo, vê com uma conversa, a minha mulher é cabo-verdiana, a minha mulher isto e aquilo e bababá, como se a querer tipo puxar simpatia do nosso lado para depois fazer um trabalho de merda. Pura e simplesmente, o IGAI é lixo, o IGAI não tem credibilidade, porque se o IGAI tivesse credibilidade neste tipo de situações, já teríamos tido casos solucionados pela IGAI, né? Casos anteriores onde o IGAI teria dito, não, estes são maus elementos que dão um mau nome à instituição, seja a GNR, seja a PSP, seja a Polícia Judiciária, whatever. O IGAI para mim não tem credibilidade nenhuma para poder fazer uma avaliação dos acontecimentos dos agentes, porque eles protegem-se uns aos outros. Quando se formos ver os relatórios do IGAI relativamente tipo, ao nosso caso, é cómico. É cómico. As sanções que eles aplicaram àqueles agentes é cómico. É mesmo gozar claramente com um grupo de cidadãos que eles não consideram como cidadãos, que eles não consideram ter direitos, que eles não consideram serem pessoas que mereçam uma atuação mais célere, né? E para mim deveria haver claramente um organismo autónomo sem qualquer responsabilidade, que não responde ao governo, que não responde a estas instituições, só responde claramente à justiça e à verdade das coisas. Mas cá em Portugal é complicado. O IGAI, que é a Inspeção-Geral da Administração Interna, em julho de 2017, 18 agentes da PSP, e o volte-face foi este, 18 agentes da PSP foram acusados pelo Ministério Público numa acusação sem precedentes dos crimes de falsificação de documento agravado e denúncia caluniosa, e ainda de tortura, sequestro, injúria e ofensa à integridade física qualificada, agravados pelo ódio e discriminação racial contra vocês, 6 residentes da Cova da Moura. O Tribunal de Instrução Criminal decidiu levar 17 desses 18 agentes, como tu estavas a dizer, uma das pessoas ficou de fora. No final de junho começaram a ser ouvidas as vítimas. O que é que este caso teve diferente? Porque é que isto foi a julgamento, quando muitos outros casos que aconteceram parecidos não foram? É assim, primeiro porque eu acho que haviam diversos elementos que entravam claramente em contradição com aquilo que tinha sido inicialmente dito por eles. Dizem, não, isto não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido pessoas estarem... Este tipo de pessoas aqui, sem nenhum tipo de registro criminal ou com... No bairro é muito difícil não ter tido nenhum encontro com a polícia. Bottom line. Tipo, não há... É muito difícil. Quer não... A alguma altura da vida uma pessoa é abordada pela polícia ou é apanhada em alguma operação da polícia. Agora, para ter sido condenado ou para ser uma pessoa considerada violenta, uma pessoa perigosa, uma pessoa que tenha que ser sinalizada, né? Já esteja sinalizada anteriormente para que possa ser uma pessoa que... Não, aquela pessoa, não, nós temos motivos a crer que aquela pessoa realmente é uma pessoa que representa algo, né? Que nos meta em risco ou whatever. Mas eu penso que primeiro foi nós termos agido ao mesmo tempo que eles agiram. Depois eu sei que houve um excelente trabalho feito pela Polícia Judiciária, porque o trabalho que os inspetores fizeram foi um trabalho que quiseram realmente apurar e ver as discrepâncias de um lado e do outro, e viram, não, como é que estes gajos aqui têm medo de 6 bacanos, estes gajos musculados, bombados, todos jardados e o caraças? Como é que eles não chegam? Como é que eles se amedrontam? Como é que eles puxam de uma caçadeira sem nenhum elemento que meta
a integridade física em risco, como é que ele dispara para poder, tipo, ainda dispara contra uma pessoa, né? Se tivesse um morto, era mais um como muitos outros, né? E depois iriam estar aqui. E a judiciária fez esse trabalho. Teve ali a ver, analisar, a excluir, a juntar as peças, juntou os pontos e disse, não, realmente aqui há uma parte a mentir. E não são estas pessoas aqui que estão a fazer agora a acusação. De certeza não são estas pessoas. Mas pronto, eu acho que há muito mérito por parte da judiciária, só que nós sabemos que existe um problema entre polícias, né? Porque uma polícia que indicia outros polícias, né? Nunca fica bem. Mas saúdo quem tem coragem, saúdo quem são pessoas que honram aquilo que eles juraram defender. Isso que eu saúdo, não saúdo pessoas tipo e nem respeito pessoas que estão ali só para fazer aquilo um ganha-pão e depois darem uso tipo às malícias que eles têm dentro da vida deles. Nem pensar. E como é que correu o julgamento? Eu só fui na minha sessão, né? Porque não posso estar a despender muito tempo, porque tenho contas para pagar, tenho filho para sustentar. Mas no meu na primeira sessão eu não senti tipo que a juíza estivesse realmente a querer ouvir tudo aquilo que eu tinha para dizer. Ela tem a sua própria leitura, tem a sua própria forma de trabalhar. Eu posso não ter entendido por vezes a sua forma de trabalhar, mas eu não estou lá para entender a juíza é que está para me entender a mim, e ela tem que ouvir, penso eu, aquilo que eu tenho para dizer. Depois ela pode começar a querer dissecar aquilo que eu estou a dizer para ver se eu estou a entrar em contradição ou não, mas por diversas vezes cortou-me a palavra, por diversas vezes não quis deixar dizer certas coisas que eu considerava importantes. Em agosto deste ano, o Pedro Miguel Santos, jornalista no Fumaça, entrevistou a Joana Gurjão Henrique, jornalista no Público, que tem acompanhado este caso em tribunal. Mas eu vejo nos comentários e na forma como nas entrelinhas, digamos assim, que há, digamos que alguns comentários que denunciam alguns preconceitos, como as únicas vezes em que a juíza disse vamos lá falar português para alguém naquela sala foi para 2 cidadãos negros. A forma como às vezes Mas se eles dirige, não estavam a falar português? Estavam a falar português. Então de onde é que vem? Por isso mesmo é que eu digo, às vezes uma pessoa pode usar aquela expressão do vamos lá falar português no sentido de vamos lá falar claro. E ela usou só com 2 cidadãos negros. Portanto, eu questiono-me porque é que ela o fez. Também às vezes a intuação que é usada na sala para falar com os cidadãos e com os cidadãos negros também não é a mais correta, digamos assim, não é? Porquê? Porque entre o paternalismo e a desconfiança o tom às vezes resvala um bocadinho para aí. Eu por acaso eu não me lembro de ter sido uma dessas pessoas que a juíza disse vamos agora como é que falar tu foste português. tratado? Não acho que tenha sido, porque verdade seja dita, há pessoas que lá foram, né? Há pessoas que lá foram que não são cidadãos portugueses, não nasceram cá, pelo menos não nasceram cá, e elas não tinham a obrigação de falar um português correto. Da mesma forma como há vários portugueses em Inglaterra ou em França não falam inglês ou francês corretamente. Por isso agora, tipo, exigir que as pessoas falem tipo um português supostamente técnico, como a juíza queria que como as pessoas falassem, ou um português politicamente tipo correto, eu acho que isso é exatamente aquilo que a Joana estava a dizer. É um paternalismo, é querer condicionar a pessoa ainda mais, é ver que a pessoa tem umas limitações e intimidar a pessoa, né? A que a pessoa fique cada vez mais desconfortável, que a pessoa sinta-se cada vez mais constrangida e que ceda à pressão. E essa juíza, eu vejo, como muitas outras juízas, não sei, mas como se costuma dizer, podem ter hidden agendas, né? Podem ser casadas com membros que trabalham nas forças de segurança pública, podem ser, eu não sei, não estou a dizer que esta seja, mas há muitos que têm familiares que trabalham diretamente e há muitos que, em diversos casos,
tiveram uma atitude completamente diferente daquilo que com os fatos ditos e mostrados em tribunal, o outcome, né? O resultado final deveria ser completamente diferente. Mas esta juíza, eu não gostei da forma como condicionou. Tentei sempre falar aqui, eu tentei sempre falar tipo aquilo que, mas ela tinha uma outra estratégia para comigo. Pronto, não. Não. Agora. No mês passado, 12 de fevereiro, durante a primeira sessão de alegações finais no tribunal, o procurador do Ministério Público deixou cair as acusações de racismo e de tortura contra os 17 agentes julgados. Apenas se manteve a acusação a 10 desses agentes. João Nunes, o agente que disparou a shotgun dentro da esquadra, foi acusado de 3 crimes de ofensa à integridade física, um de falsificação agravada e outro de falsificação, um crime de sequestro e um crime de injúria. Ele e mais 6 agentes estão acusados de sequestro. Os 7 agentes, estes que agora mencionei, e o chefe da equipa estão acusados de ofensa à integridade física. O chefe de equipa, Luís Anunciação, é também acusado de falsificação de auto e injúrias, e o agente Arlindo Silva de injúrias. O procurador disse ainda que era legítimo que os agentes tivessem entendido a vossa ida à esquadra como uma invasão. Disse que foi, e estou a citar, a percepção da realidade dos agentes. Ok. Estavas à espera desta decisão? Não, eu estava à espera, vou-te ser sincero, irmão. Não estava à espera deste tipo de contextualização, deste tipo de termos usados. Não estava à espera essas alegações, mas vou dizer uma cena. Tipo, não é por nada, mas eu a nossa advogada os nossos advogados sempre disseram que acreditamos que o Ministério Público queira realmente ver um bom resultado a nosso favor, porque eles, com tudo aquilo que eles também juntamente apuraram, conseguiram ver, acho que temos um bom caso a nosso favor, mas verdade seja dita, no meu dia, né, porque eu só fui nos meus dias, o Ministério Público, né, procurador, que é diferente do que fez a acusação inicial. Vou ser sincero, mano, eu tive um feeling, eu sou uma pessoa tipo, tem bué feelings e o caraças, mas até comprovar-se, tipo, não vou abrir a boca e vou dizer, tipo, não vou acusar em vão, não sou disso. Mas não me surpreendeu todo, porque quando foi, pronto, a vez dele meter-me questões, meteu-me 2 ou 3 no máximo e tá bom. Para tudo, com todos aqueles elementos que ele tem em mão, meter-me 2 ou 3 questões, eu fiquei tipo, achei pouco, né? Eu achei pouco. 2 ou 3 questões e já está-se bem, não tenho mais nada a dizer. Yeah. E depois vem isto aqui. Isto mostrou quanto que o próprio sistema judicial, né? Agora mais recentemente com aquele juiz que não aceita críticas e o caraças, vê-se que é um sistema podre. Fala com o juiz Neto de Moura. É. E nós temos um procurador que o trabalho dele, juntamente isto aqui, é o que eu digo, eu classifico como lixo. O trabalho dele eu classifico como lixo. Porque uma pessoa que tem todos aqueles elementos ditos em tribunal, todas as pessoas chegam ali e conseguem dizer algo que teve claramente uma gênese racial. Claramente, todas as pessoas dizem, há sempre uma referência, há sempre referências, há sempre ataques, não à pessoa, mas sim à sua proveniência, mas sim à sua cor. E ele diz, né, aí, não, que não há motivos para ódio racial e blá 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 blá. O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse a 23 de janeiro que os polícias são, estou a citar, garantia da segurança, da qualidade de vida, da tolerância e da afirmação dos direitos e liberdades fundamentais. A 2 de fevereiro, uma semana e meia depois disto, disse que Portugal, estou a citar, é marcado por uma imagem de segurança e inclusão. Concordas com o Ministro? Não, é mentira. Achas que o Ministro devia ir à Cova da Moura? Não, ele lá não faz nada. Ele lá não vai lá fazer o quê? Vai ser um boneco lá. Vai ser um boneco porque não vai fazer nada. Tudo aquilo que ele for ali fazer não vai alterar em nada o dia a dia do bairro. A coisa que estes ministros deveriam fazer era claramente deixarem de ser hipócritas e verem claramente porque as políticas que Portugal adota
Portugal nem sequer aceita, né, que sejam feitos censos em que as pessoas sejam subdivididas ou classificadas pela sua etnia, pela sua origem. Portugal não aceita isso. Então, a partir do momento quando as pessoas dizem assim, que eles dizem, Portugal é um país que integra. Realmente, Portugal é um país que integra. Não vou dizer que Portugal não integra. Mas, quando chega ao ponto de, vamos lá ver casos, quais são os casos, vamos ver o número de casos, o índice que acontece nessas determinadas zonas que tem este índice de população proveniente destas origens, ok, acontece mais com eles ou é igual? Vamos lá ver, vamos lá por pesos. Sobe ou desce? Estão todos no mesmo barco ou se realmente existe ali algo que faça inclinar para um lado ou para o outro? E eles não fazem isso, eles não querem essa discussão. Portugal foi condenado Portugal já foi avisado várias vezes até já me esqueci o nome. Do Conselho da Europa. Exatamente. Pelo Conselho Europeu acerca de assuntos de discriminação racial. Sim, o Comitê Anti-Tortura do Conselho da Europa exatamente. disse em fevereiro do ano passado, lançou um relatório segundo o qual Portugal é dos países da Europa Ocidental com maior número de casos de violência policial. Exatamente. Então como é que o ministro diz... E acusa Portugal de discriminação. Exatamente. Como é que o ministro então diz que Portugal é um país que inclui perfeitamente ou muitíssimo bem todas as pessoas? É verdade, mas como é que com estas observações, com estas leituras feitas por observadores internacionais sem qualquer tipo de... Como é que se diz? Pledge Alliance? Sem qualquer... Como é que se diz? Aquelas pessoas que... Independentes? Não? Tipo, não é vassalos, mas como é que é? Não tem qualquer tipo de... Não prestam vassalagem? Exatamente, tipo, mas há um outro termo. Não tem qualquer tipo de... agora também vai faltar a palavra. Não te consigo ajudar. Subordinação não tem qualquer tipo de subordinação para com Portugal. Essas pessoas chegam e fazem um relatório tipo isento, tipo a cru. Vêm, constatam, ok, é isto. Esta é a nossa leitura. Eu acho que Portugal deveria ter atenção nisto. E Portugal não faz isso. Portugal ignora, manda para o lado como sempre. E isto não é de agora. Estes relatórios não são de agora. Este é um dos últimos. Mas sim, há vários. Não? Há quantos que há sempre esse pedido para Portugal tenha atenção. E Portugal não tem atenção. Porque Portugal quer passar a imagem lá para fora. Não, nós somos um país que integra, tolerante. Somos um país que, como ele diz, com a polícia. Sim, senhora. Eu, nessa parte, eu estou de acordo com ele que a polícia deve ser... um excelente condutor de boas práticas e tudo e mais alguma coisa. Mas é a boa polícia e a má polícia. Quantos polícias é que não foram condenados cá em Portugal por roubo, por assaltos, por tortura, por sequestro? Quantos polícias? E porquê que não se falam disso? Porquê que eles não tocam nesses assuntos quando é para falar? É uma pequena parte. Sim, senhor, é uma pequena parte. Mas é essa pequena parte que vocês têm que intervir. É nessa pequena parte. Da mesma forma como nós não gostamos que nos generalizem e digam que o bar da Cova da Moura é tudo isto. Mentira. Existem maus elementos, sim senhora. Há pessoas que não estão à margem da lei. Exatamente, estão à margem da lei, trabalham e sabem isso. Mas existe a polícia exatamente para poder funcionar e trabalhar com essas pessoas. E essas pessoas que andam à margem da lei sabem que se forem apanhadas, é mais certo serem apanhadas pela polícia e depois seguir os trâmites normais. E essas pessoas também sabem, estão conscientes disso. Agora, o que nós não podemos é sentar e relaxar e ver, é saber que há maus elementos, e esses maus elementos quando fazem aquilo que nos fizeram a nós, serem levados a tribunal e ainda ver todo este circo mediático à volta deles, a querer protegê-los e a querer tê-los em consideração como se fossem grandes pessoas porque trabalham numa zona de risco. Eles são os principais causadores de distúrbio. Na semana passada, portanto no dia 26 de fevereiro, nós estamos a gravar no dia 4 de março, decorreram as alegações finais da defesa dos 17 agentes acusados. Jorge Maurício, comandante do Comando Metropolitano de Lisboa, esteve presente no tribunal, fardado, sentado ao lado do presidente do Sindicato Unificado da Polícia, Peixoto Rodrigues. Qual é que é o significado para ti da presença de uma das pessoas mais importantes da hierarquia da PSP, o comandante Maurício, no tribunal nesse dia? Eu não sei, meu. Eu não consigo fazer uma leitura. Não consigo fazer uma leitura porque não sei, estava lá para fazer o quê? Para dar um apoio aos
aos agentes que estão a ser acusados? Ele disse, vim só por vir. Eu não sei. Será que estava a tentar demonstrar que a PSP, neste caso o comando dele, está preocupado com este tipo de situações que não são poucos? Da mesma, falemos do caso do pai e do avô agredidos em Guimarães, que foi filmado pelo Correio da Manhã. Depois de um jogo de futebol. Exatamente. Se não houvessem imagens, né? Se não houvessem imagens, aquele senhor de idade já, pronto, e o outro de idade mais avançada, o que é que lhes aconteceria? Certamente seriam acusados, certamente seriam julgados, certamente seriam condenados a pagar alguma multa, pronto, duvido que cumprissem pena de prisão, mas seriam injustamente condenados e colocados numa situação onde são as vítimas e foram tornados agressores. E esse agente, pelos vistos, daquilo que eu acho que me recordo, ele foi tipo condenado de quê? Pena suspensa, né? Não te sei dizer. Ok, mas eu acho que ele foi condenado de pena suspensa, é capaz de ter. Mas, vejamos, força bruta aplicada sobre pais de família à frente dos filhos, sem motivo, falsificação de auto, tudo isto com a maior normalidade, e as pessoas acham que é uma coisa completamente normal. Ele só falsificou. E isso demonstra o quanto a corrupção está enraizada na história do povo português, e as pessoas não fazem nada. A leitura da sentença vai ser, ou foi marcada para o dia 30 de Abril. Sei lá. O que é que achas que vai acontecer? Nossa. Eu vou ser sincero, mano. A cena com um gajo, tipo, a mentalidade de um gajo é dado à vivência de uma pessoa, é esperar sempre o pior. Se vier algo inesperado, ok, que assim não seja. Mas, dado a própria leitura, quando nós temos o procurador a ter esse tipo de recuo, né? Claramente para poder dizer assim, não, mesmo se eles forem condenados, ok, mas não vão ser condenados por racismo, isto e aquilo, porque não, se fica mal aos olhos da comunidade europeia. Pronto, nós estamos num país altamente agora virado para o turismo, nós não podemos ter agora aqui uma polícia racista que visa os coitadinhos dos pretos ali dos bairros, porque há um problema, nós não queremos assumir esse problema. Nós sabemos que existe, mas nós não podemos assumir publicamente. E tu tens que fazer alguma coisa para ter que fazer cair essa caixa. Ou o procurador, alguém falou com ele. Há pressão por trás. Há muita pressão por trás. E ele fez isso porque ele é uma pessoa que sucumbe à pressão. Porque se fosse uma pessoa íntegra, neste caso aqui, enquanto procurador, ele varia até ao fim, porque tudo aquilo que ele ouviu, tudo aquilo que ele viu ser dito ali, ele sabe que existe. Agora, ter coragem e ser uma pessoa de bem e fazer aquilo que está correto não está ao alcance de todos. Isso é certo. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado, Celso Lopes. Firmeza. Presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação Moinho da Juventude. Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Esteves Ribeiro, e pelo Pedro Miguel Santos. O Bernardo Afonso fez edição de som e vídeo. Obrigado também à Rita Avó Baião, que enviou sugestões de temas para esta peça. Fazem da parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista, Maria Almeida, Mo Tafes, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Houve mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Até já.